Oi, gente! Começando mais uma aula do professor Marcelo hoje. A aula de hoje é sobre tabela de razões trigonométricas. Então, na aula passada, nós falamos de como calcular o seno, o cosseno e a tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então, essas são as fórmulas para a gente calcular o seno, cosseno e a tangente. Só que os ângulos são muitos, são infinitos. Então, nós temos uma tabela aqui para vocês do ângulo 1 até o ângulo 90. Lembra que você vai calcular o seno de um ângulo, tá certo? Por exemplo, seno de 25. Aí você vai no triângulo retângulo e vai calcular o seno de 25 como? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você vai encontrar um tamanho. Então aqui já tem uma tabela onde esses cálculos já estão feitos. Por exemplo, o seno de 25 graus está aqui, ó. Seno de 25 graus é igual a 0,4226. Aí, por exemplo, eu quero saber o que? Eu quero saber a tangente de 50 graus. Eu venho aqui, ó, 50 graus, tangente, ligo uma e a outra, ó, tangente e ângulo de 50. Tá aqui, ó, ângulo de 50 graus com a tangente. Então, ó, a tangente de 50 graus vale 1,1918. Vamos outro exemplo aqui, ó. Ó, essa primeira fila aqui é seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Eu quero o cosseno de 15 graus, ó. O cosseno é essa fila aqui. E 15 graus está aqui, ó. Então, o cosseno de 15 graus é igual a 0,9659. Então, ó, ensinei como procurar o valor na tabela. Agora nós vamos trabalhar com os cálculos usando essa tabela, ok? Então, vamos lá. Vamos aqui para baixo. Então, ó, utilizando a tabela trigonométrica, determine seno de 57 graus. Então, ó, a gente vai aqui, ó. Vamos lá. 57 graus está onde? 57 graus está aqui, ó. 57 graus. Então, isso aqui é seno, cosseno e tangente. Ele quer o seno de 57 graus. O seno é 0,8387. Então, se a gente olhar lá, ó, seno de 57 graus, 0,8387. Cosseno de 45 graus. Vamos lá na tabela. Encontramos 45 graus está aqui. Aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. Ele quer o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é 0,7071. Então, ó, cosseno de 45 graus, 0,7071. Seno de 32 graus. Aí vamos lá na tabela. 32 graus está aqui, ó. Primeira fila seno, segunda cosseno, terceira tangente. Então, ó, seno de 32 graus é 0,5299. Então, ó, 0,5299. É aqui agora, ó, tangente de 45 graus. Então tem aqui, ó, 45 graus tangente. A tangente de 45 graus é igual a 1. Aí você vê lá, ó, tangente de 45 graus igual a 1. Seno de 30 graus. Aí você vem lá, procura os 30 graus, aí, ó, 30 graus está aqui. Então aqui é seno, cosseno, tangente. Então, seno de 30 graus é 0,5. Então, tá lá, ó, seno de 30 graus é igual a 0,5. Cosseno de 60 graus. Aí você vê lá, ó, graus. 60, cadê? 60 graus
Isso aqui é seno, cosseno, tangente. Então, cosseno de 60 graus também é 0,5. Então, você vê aqui, ó. Cosseno de 60 graus, 0,5. E agora, tangente de 40 graus. A gente vai lá, novamente, ó. Achamos o 40 graus, ó. Isso aqui é seno, cosseno, tangente. Então, a tangente de 40 graus é 0,8391. Então, a tangente de 40 graus, 0,8391. E por último, tangente de 50 graus. Tangente de 50 graus. Aí a gente vai lá, ó. Acha o ângulo. Aqui, ó. 50 graus, ó. 50 graus, tangente 1,1918. Aí a gente vai lá e olha, 1,1918. Ok? Vamos lá. Outra questão. Com o auxílio da tabela das razões trigonométricas, complete essa tabela. Então vamos lá, ó. Eu sei que o seno de x é 0,3584. Eu quero saber que ângulo é esse. Então vou procurar esse número aqui na tabela, ó. 0,3584. Então vou lá na tabela, ó. 0,35, ó. 0,3584 seno, ó. Isso é quanto? 21 graus. Então a gente descobriu que o ângulo que tem esse resultado no seno é quanto? 21 graus. Aí tá aqui, ó. 21 graus. Tá certo? O seno de x. Agora eu quero o cosseno de x, que tem esse valor, e eu quero saber quantos graus é esse. Eu vou lá, 2419, 0,2419 cosseno. Eu venho aqui, ó. Cosseno, né? Ó, cosseno 0,2419. Aí aqui, ó, 0,2419. Aqui, ó, cosseno, ó, que aqui é seno, cosseno e tangente. Qual é o cosseno que dá o resultado 0,2419? 76 graus. Então, ó, cosseno de 76 graus é igual a 0,2419. Então, qual o grau que dá isso aí no cosseno? 76 graus. Beleza? De novo, ó. Agora eu quero a tangente, que o resultado dela dá 0,8391. Então, ó, vou lá na tabela, ó. Tangente, ó, 0, ó, seno, cosseno, tangente. Qual é a tangente que dá? Qual é o grau que a tangente dá 0,8391? 40 graus. Eu vou lá, ó. Qual é o ângulo? 40 graus. Ok? Aí, ó, seno. Qual é o ângulo? Seno de x. Eu quero descobrir esse ângulo aqui, que o resultado dá 0,9903. Então, se você for lá, ó, tabelinha, ó, seno, cosseno, tangente. Eu quero o seno, que é 0,9903. Então, 0,9903, o ângulo é 82 graus. Então, tá aqui, ó. 82 graus, tá vendo? Ó, que dá esse resultado, 0. Então agora eu quero o cosseno de x, cosseno, que é 0,9135. Então, ó, se eu for lá, ó, 24 graus, eu quero cosseno. Então aqui é seno, cosseno, tangente. Se eu quero cosseno que dá 9135, qual é o ângulo que dá o cosseno é igual a 9135? É 24 graus. Então eu vou aqui, ó, 24 graus. Ok? De novo, agora eu quero a tangente, eu quero encontrar o ângulo, que é o x, ó,
que o resultado dá 2,3559. Então, ó, vou lá na tabela. Vou aqui na tabela. Ó. Seno, cosseno, tangente. Qual é o ângulo em que a tangente é 2,3559? 67 graus. Então tá aqui, ó. 67 graus. Ok? Vamos aqui agora. Determine o valor de x no triângulo retângulo. Então eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho, porque retângulo tem um ângulo que é 90 graus, por isso que ele é retângulo. Aí, o ângulo B vale 40, a hipotenusa vale 10 e esse cateto vale x. Então ele quer saber o valor de x. Eu quero encontrar o valor de x. E eu tenho que é em relação a esse ângulo. Então preste atenção. Se é em relação a esse ângulo, x em relação a esse ângulo é cateto oposto. E eu tenho o valor da hipotenusa. Qual é o cálculo que eu uso? Se é seno, cosseno ou tangente. Seno é o que? Cateto oposto. Então eu vou usar o seno de 40. Então tá aqui, ó. Seno de 40. Como foi que eu descobri que era seno? Porque esse cateto aqui é oposto ao ângulo. Então é seno. E eu tenho a hipotenusa. Então, ó. Seno de 40 é igual ao que? Cateto oposto, que é x, está aqui, dividido pela hipotenusa, que é 10, está aqui, ó. Isso aqui é cateto oposto, isso aqui é hipotenusa. Está aqui, ó. Então, seno de 40 é igual a x sobre 10. Aí a gente vai na tabela. Quanto é seno de 40? Já está aqui o resultado. Mas na prática você vai procurar isso aqui. Quanto é o seno de 40? Aí você vai lá, ó. 40 graus... Seno de 40 é o que? É 0,6428. Então, ó, 0,6428. Então, ó, onde tem seno de 40, você vai tirar e vai colocar 0,6428. Então, tá aqui, ó, seno de 40 é 0,6428. Isso é igual a x sobre 10. Aí, aqui agora, você, ó, multiplica cruzado. Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Tentando sempre deixar o que tem letra do lado esquerdo. Então, ó, aqui não tem nada escrito, mas é 1. 1 vezes x, x. Isso é igual a 10 vezes 0,6428. Então, ó, quando eu multiplico qualquer coisa por 10, isso quer dizer que a minha vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, essa vírgula vai sair daqui para aqui. Então, o meu resultado vai ser 6,428. Beleza? Se vocês não lembram dessa aula, pega a calculadora, então vai para a canetinha e resolve, ok? Vamos aqui agora, ó. O último exemplo do dia para a gente entender bem direitinho, ó. Eu quero encontrar o valor de x, ok? O que é que eu vou prestar atenção aqui, ó? Eu tenho esse ângulo, então eu vou calcular em relação a esse ângulo, que é 30, ok? E eu tenho x. X em relação a esse ângulo é oposto ou é adjacente? Então vamos relembrar. Oposto é o cateto que está de frente ao ângulo. E adjacente é o cateto que está colado com o ângulo. Então, ó, se fosse esse cateto aqui, seria adjacente. Mas como esse é oposto, qual é a fórmula que é cateto oposto? É o seno. Então eu já sei que eu vou ter que calcular o seno de 30. Porque 30 é o ângulo e x está trabalhando com um cateto oposto. Se é cateto oposto, é seno. Então, qual é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. A minha hipotenusa é quanto? 12. Ok? Então eu fiquei... Seno de 30 é igual a x sobre 12. Como foi que eu descobri se é seno, cosseno ou tangente? Porque x em relação a esse ângulo é oposto. Mas, professor, poderia ser a tangente? Poderia, se eu tivesse o cateto adjacente. Mas eu não tenho o cateto adjacente, eu tenho a hipotenusa. Então,
Qual é o que é cateto oposto sobre a hipotenusa? É o seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 12. Aí, quanto é o seno de 30? Aí eu vou lá na minha tabelinha. Acho aqui, ó. 30 graus, seno de 30 é quanto? 0,5. Então, ó, eu descobri que o seno, de 30 graus é igual a 0,5. Professor, tem um monte de zero. O que vai importar pra gente aqui é esse primeiro número depois da vírgula. Um monte de zero não vai influenciar, não. Então aqui, ó, onde tem 30, eu vou substituir por 0,5. Então aqui vai ficar, ó, 0,5 é igual a x sobre 12. E aqui, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Lembrando que aqui não tem nada escrito, mas é 1. Então isso aqui vai ficar como 1 vezes x, x. 1 vezes x, x. Isso tem que ser igual a quê? A 0,5 vezes 12. Se você for calcular isso aqui, ó, gente, ó, 0,5. Não tenho vergonha de ir para o lápis. Então, ó, 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes nada, nada. Mais 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes nada, nada. Agora eu vou somar. Isso aqui vai dar 0. 5 mais 1, 6, 0. Depois da vírgula, tem quantas casas decimais? 1. Então eu boto a vírgula aqui, ó. Então isso aqui é quanto? 6. X igual a 6. Botei o valor de x, ó. Tá aqui, ó. X igual a 6. Ok? Então, gente, na aula passada eu ensinei a vocês como usar as fórmulas seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje eu ensinei a vocês como usar a tabela das razões trigonométricas, tá certo? A aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias até que você consiga entender o assunto, tá certo? Muito obrigado por hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.